Glória a Jesus Cristo. Eu vou responder a muitas dúvidas que há na terra a respeito da profecia. O que é a profecia? Para que serve a profecia? Presta bem atenção. Eu vejo muita confusão na terra, mas muita confusão mesmo. As adivinhações estão a ser chamadas de profecias. Os adivinhos se tornaram profetas. Você está a pensar que isso que vocês estão a fazer são profecias? Olha o que Paulo fala a respeito da profecia. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim. Ele diz, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, para a exortação e para a consolação. Ouviste? A profecia de Deus, ele não vem para trazer confusão, não. As vossas profecias, que não são de Deus, mas são do diabo, e se são do diabo, são adivinhações, vocês são adivinhos, só traz confusão. Ok. O que significa profecia? A palavra profetizar significa predizer o futuro. Profecia significa dizer antes o que ainda não aconteceu. Não é dizer o passado, nem o presente. É o futuro. Profetizar é falar as coisas do futuro. Por isso está a falar predizer, profetizar. Existe o dom de profecia? Existe. Existe o ministério de profeta? Existe. E eu quero também tirar a dúvida das pessoas. Ai, esse não é tempo dos profetas. O tempo dos profetas terminou. Ai, esse não é tempo dos apóstolos. Os apóstolos só foram os 11, mais um. Ai, esse não é tempo disso, de profetizar, porque as profecias cessaram. Não, não faça isso. Elas existem, quer o dom de profetizar, como o ministério de profeta, ainda existe no nosso tempo. Em nenhuma parte da Bíblia, onde diz que os profetas terminam até João Batista e terminam. Ok, se os profetas terminam até João Batista, então você está equivocado e não leste na Bíblia quando aparecem profetas no tempo da graça. Na igreja que estava com Paulo e Barnabé, lá em Antioquia, existiram lá doutores, ou então mestres, e profetas, na igreja. A igreja não é da lei. E eu vejo a Gabe, o profeta que prediz a respeito da fome em todo o mundo. Ok, é no tempo da graça. E o apóstolo Paulo fala dos ministérios de Cristo. Nesse ministério ele fala do ministério profético. Não é no passado. Hoje também existe o ministério profético. Eu não nego isso, mas só nego os adivinhos no meio da igreja. O apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, ou então as capacidades que os homens que foram revestidos do Espírito Santo têm para servirem a Cristo no meio dos seus irmãos, na igreja, dons, capacidade. E no meio desses dons está o dom de profetizar, ou então o dom de profecias. Então, se nós recebemos esse dom, ou então temos esse ministério, nós vamos revelar a palavra de Deus, nós vamos profetizar. Nem todos que profetizam são profetas. Ouviste? Aquelas filhas do evangelista Filipe, é um dos 7 que foram escolhidos lá na igreja, por causa daquela bagunça. Elas profetizavam, mas não eram profetisas. Nem todos que profetizam são profetas, mas todos os profetas profetizam. Aleluia, glória a Jesus. Então Paulo está a dizer, cuidado com os dons espirituais. É preciso ter zelo nos dons espirituais. Principalmente no dom de profetizar. Zelo é o quê? Cuidado. Atenção. Ele está a dizer, cuidado com o dom de profetizar. Todos os dons temos que ter zelo, mas o dom de profetizar principalmente. Para você não falar de si mesmo e dizer que Deus é que está a falar. Para você não falar da autoridade dos demônios e dizer que Deus é que está a falar.
Isso é uma blasfêmia contra Deus, quando é o demônio que está a te revelar, que está falando na tua boca e você dizer que é Deus. Vocês estão a brincar com Deus? Vocês estão a pensar que Deus é brincadeira? Vai lá nos judeus e vão te mostrar a imagem de Deus, ou então o significado de Deus. Quem é Deus? Ok, você disse não, em Cristo Jesus Deus se fez manso. É verdade, mas continua o mesmo irado, que não gosta de brincadeira. Não mudou. Ouviste? Deus apareceu aos judeus e disse a eles, aos israelitas, aliás, eu sou um Deus consumidor, é um fogo consumidor. Ouviu? Eu sou um fogo consumidor. Ouviste? Não pode fazer brincadeira, é um erro grave. O próprio Deus falou a Moisés dizendo, o Senhor fala aos filhos de Israel, que o Senhor vosso Deus vai vos levantar um profeta no meio de vocês. A ele ouvireis. E toda aquela alma, glória a Deus, que não ouvir esse profeta será extirpada. E ainda acrescente, e aquele que falar em nome do Senhor, quando o Senhor não lhe mandou, vai morrer. Ouviste? E vocês estão a falar em nome do Senhor quando o Senhor não falou na vossa boca. Profeta é a boca de Deus na terra. Vidente é os olhos de Deus na terra. Vidente é o homem que vê visões de Deus. E o profeta é aquele que fala, que prediz com a palavra. E a boca de Deus. E se você está a falar você próprio, as coisas que saem do teu coração e diz que é Deus, estás perdido. Se você fala as coisas que estão a sair da boca de Satanás, dos demônios, e diz que é Deus, também estás perdido. Você está a chamar de Deus de diabo Satanás. Você está a chamar de Satanás de Deus. Isso é blasfêmia. Profecia não é adivinhação. Vocês estão adivinhando e por isso vocês separam casamentos, vocês destroem casamentos, vocês destroem famílias, vocês criam problemas no meio de família, porque isso não é profecia. Paulo está a dizer que a profecia, ele tem esses dois pendentes. Ele exorta, repreende. Sim, a profecia repreende. Sim, a profecia também edifica. Sim, fortalece. E a profecia consola, anima. Glória a Jesus, ouviu? Se a profecia não tiver esses três pendentes, não tiver essas três palavras que eu falei, então não é profecia de Deus. Ele tem que exortar, ele tem que edificar e ele tem que consolar. Aleluia! É isso que vocês não estão a fazer. Vocês estão a chamar das vossas adivinhações de profecias. Quem vos mandou para vocês irem falar? Quem está falando na vossa boca é os demônios. Por isso você vê que esse dom está muito na África. Não estou dizendo, mas aqui onde ele abunda por causa do espírito da adivinhação. Porque aqui onde começou, onde tem muitos quimbandeiros, adivinhadores e o resto. Está também lá na Europa, na América, em outros países. Mas aqui é o quartel-general da falsa profecia. Os espíritos enganadores, eles fazem isso. Demônios se fazendo passar em nome do Espírito Santo ou como Espírito Santo, e eles falam na boca das mulheres e de homens, profetizando, revelando as coisas, mas não é Deus. É só ver a vida das pessoas que estão profetizando. Tem 2 mulheres, já casou com 10 mulheres, e muitos me perguntaram, você pode falar do casamento? Só existe um casamento, o segundo casamento depois da morte. Ouviu? Do cônjuge. Se a mulher morrer, o homem está livre para casar com outra mulher. Se o homem morrer, também a mulher está livre para casar. E a mulher está debaixo da lei enquanto o marido vive. Sim, lei do casamento. Só depois de morrer que voltará a casar. Ok, isso é outra coisa. Deixa continuar na profecia. Mas os tais profetas, os tais profetizadores, que não são nada, são adivinhos e falsos profetas, já passaram em 10 casamentos. Então pensar que Deus tolera isso? Hã? Deixou outra e casou com outra. Depois deixou e casou com outra. Já teve 5 casamentos. E ele disse que é profeta. Que profeta é esse? Profeta do diabo. Profeta de Deus não vive a prática do pecado. O profeta é um homem espiritual. É amigo de Deus. É um homem que conhece Deus. Aleluia. Que anda com Deus. E por isso Deus vai lhe usar como boca dele na terra. Para exortar o povo. Para edificar o povo. E para consolar o povo. Sim. Mas vossas profecias não têm isso, só tem o contrário disso. Em vez de exortar, maltratam. Em vez de edificar, destroem. E em vez de consolar, desanimam. Ouviste? Desconsolam as pessoas, destroem as pessoas, acabam com as pessoas, colocam terror nas pessoas. Por isso você vê que as vossas adivinhas nunca acontecem. Só acontecem as coisas ruins, as coisas boas nunca acontecem. Se você falar vai morrer alguém, depois vai morrer. O mesmo demônio que fala é que vai matar.
ainda que ele falar coisa boa e aconteceu. Você está a pensar que a profecia ela é verdadeira quando o que alguém profetizou aconteceu? Quem te falou isso? Quem te falou que se alguém profetizar isso acontecer, automaticamente chamamos esse como profecia de Deus? O diabo faz isso também, irmão. O diabo fala na boca do homem daquilo que ele vai fazer. Tibijoso, ele profetiza, revela acidentes de grande porte. Tibijoso até profetiza o resultado de futebol. E ele não é profeta de Deus. E aquela não é profecia de Deus. É uma simples adivinhação. Então saiba disso que o diabo pode fazer isso. Para vocês não avaliarem e dizerem que é profeta porque ele falou e aconteceu. Que ignorância. É pela vida do profeta. Jesus mostrou que pelos seus frutos conhecereis. Um adúltero, fornicador, não pode falar em nome de Deus. Deus jamais usará a boca dessa pessoa. Ele torna-se, um dia foi profeta de Deus, torna velho profeta. E o velho profeta não tem mais profecias. Fica como se fosse aposentado. Velho profeta. Sim. Então não é falar e acontecer. Cuidado, tem que ter zelo em profetizar. Você tem que ter a certeza que Deus é que está a falar contigo. Tem que ter certeza que a tua boca é boca de Deus. Tem que ter certeza que essa é profecia do alto. Porque Ele vai cobrar isso tudo. Por isso, no último dia, no dia do juízo final, Ele vai condenar as pessoas que profetizaram em seu nome. Ouvis? E eles aparecerão diante dele e dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos. Ouviu? E o que falávamos acontecia. Nós profetizávamos e acontecia em teu nome. Como tu estás a dizer que não somos dignos para o reino dos céus? E ele vai lhes explicar: sabe por quê? Vocês profetizaram em vosso meu nome, mas eu nunca vos conheci. Oh, como você não nos conhecias? Porque vocês praticavam a iniquidade. Ouvis? Seus iníquos profetas, falsos profetas, falsa profecia. Profecia de Deus, Ele exorta, Ele edifica, Ele consola. Não brinque com a palavra de Deus. Ele é um fogo consumidor. Vocês estão a falar da vida das pessoas. Então, os demônios conhecem a vida das pessoas. Os espíritos enganadores, eles conhecem a vida das pessoas. E vocês ficam espantados quando o profeta fala da tua vida. Você não sabe que é um demônio que está a lhe dar relatório. O espírito que te anda a fazer essa maldade na tua vida é que informa esse profeta da tua vida. Esse falso profeta. E ele vê como se fosse no check-up a tua vida. Ele consegue falar da tua vida, consegue falar das coisas futuras, dos segredos da tua vida. E você vai gritar: papá, profetiza, papá. Viu os falsos profetas e a falsa profecia de hoje recebe ordem do povo. Ou então ele pede autorização ao povo: eu posso profetizar, e o povo tem que autorizar e dizer: profetiza, papá. Por que o povo é que tem que autorizar? Porque o povo manda eles, porque eles fazem o que o povo quer. Ouviu? Como aquele cantor brasileiro que disse que eu canto a música que o povo quer. O profeta não canta a música que o povo quer. O profeta canta a música que Deus quer. O profeta fala o que está no coração de Deus. A profecia é a palavra de Deus na boca do profeta, predizendo as coisas futuras, revelando as coisas ocultas do futuro. Mas não é as adivinhações mentirosas, conhecendo a vida das pessoas, mas destruindo a vida das pessoas. O que adianta? Oi, você que está à procura da profecia. E esse povo africano ficou viciado pelas profecias. Vocês se tornaram tão viciados e quando vocês vão em um lugar, querem que vos revelam. O que Deus tem para falar comigo? Quem é que te disse que você que tem que dar a ordem para Deus falar contigo? O meu justo viverá pela fé. Você tem a palavra de Deus que é a verdadeira profecia. Lá estão as promessas para você. Creia na palavra e avança. E se Deus quiser, Ele vai falar. Não é você que vai indagar a Deus o que tu tens para falar comigo. E assim os falsos profetas encontraram uma fertilidade para vos enganar. Porque vocês estão à procura. Estão à procura. O que adianta você saber das coisas que estão a acontecer, dos teus inimigos? O que adianta você saber das coisas do amanhã e isso não acontecer? Procurem a solução e não procurem saber das coisas. Procurem a solução e não procurem os bruxos, os inimigos que estão a fazer isso. Procurem a solução e não procurem quem está a te atormentar. Você poderá saber quem está a te atormentar, mas isso não vai passar. E esses falsos profetas não têm autoridade nem poder de fazer isso. Eles têm de vos revelar as coisas com as mentiras e as coisas reais que vocês são, mas eles não trazem a solução, porque Jesus Cristo é a solução. O diabo não veio para dar solução na terra, e toda falsa solução que ele traz é mentira, é destruição, pois ele veio para matar, roubar, destruir. E assim também os seus ministros, os falsos profetas, a falsa profecia, ele não abençoa. Outra coisa que eu queria te dizer, ainda não terminei, calma aí. Não procurem as profecias, procurem a palavra de Deus. Não procurem saber da vossa vida futura.
procuram saber da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te guiar para o teu futuro. Você não precisa saber do teu futuro. Saiba somente do que Deus prometeu a você para o futuro. Creia e vai acontecer, porque a Bíblia diz, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crer. E Jesus falou a Marta, se creres verás a glória de Deus. É crendo na palavra, é o justo vivendo na fé e não vivendo na revelação profética, sabendo do seu futuro. E assim vocês caíram nas mãos do diabo. O Satanás, diabo, ele vem e ele sabe o que o povo quer. E assim ele vem com as falsas revelações. E assim ele vos agarrou com as falsas revelações. Não procurem as profecias, procurem a palavra viva, procurem crer em Jesus Cristo e amar a Jesus, guardar a palavra. E o resto é conversa, Ele cuidará do teu futuro. Deus não nos fez para sabermos o nosso futuro. Deus não nos fez para sabermos o dia da manhã. Deus nos fez para sabermos da sua palavra e crer na sua palavra. Porque Deus não está interessado em te revelar onde você vai, o que vai acontecer, quando você vai morrer. Ele pode fazer isso, mas ele não é a regra dele. Mas vocês devem olhar para a palavra de Jesus. Olhar para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Da fé! E não olhar pelas adivinhações para saber o que vai acontecer amanhã, por que está a acontecer isso. E assim são enganados. E esses falsos profetas vos revelam as mentiras e as coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, mas vocês pagam caro com isso. Eu quero te dizer, todo aquele que recebe uma profecia falsa foi amaldiçoado, porque o servo de Satanás não abençoa. Todo aquele que receber a imposição das mãos de um falso profeta foi amaldiçoado. Se não sabiam como vocês foram amaldiçoados, controla que desde o dia que você acreditou na profecia que saiu da boca do Eliseu, a tua vida nunca foi a mesma. Controla desde o dia que você acreditou na profecia que o Tibi Joshua te deu lá na Nigéria, você tornou um inferno. Controla desde o dia que você aceitou essas profecias aí nos bairros desses meninos aí que estão profetizando e você ficou amaldiçoado. Os que entraram com saúde nessas igrejas perderam a saúde. Os que entraram com dinheiro ficaram miseráveis. Os que entraram casados ficaram separados. Os que entraram de pé caíram, porque o falso profeta não abençoa. A falsa profecia não é bênção, é maldição. Falsos profetas, falsa profecia é a mesma coisa. Não é como que, não, é a mesma coisa. Quimbandeiros com a Bíblia no altar. E eles dizem, não sou quimbandeiro, mas eu sou adivinhador, eu sou profeta. Os adivinhos tornaram profetas. As consequências de ir no quimbandeiro, consultar um quimbandeiro, são as mesmas de ir a um falso profeta. As consequências de você aceitar uma adivinha são as mesmas de você aceitar uma falsa profecia. Porque são as mesmas pessoas. A diferença é que o quimbandeiro é um lobo. E não descaracterizou a sua imagem. E o falso profeta também é um lobo que colocou pele de ovelha. E a pele de ovelha não lhe fez ovelha, não lhe faz tornar ovelha. Continua lobo. Sim, e o lobo não come capim. O lobo devora carne. Eles vão te devorar. Por isso, olha como as pessoas estão a se destruir. Quando o falso profeta, com a sua falsa profecia, desejar uma jovem casada, olha o que ele vai fazer. Primeira coisa, vai lhe simular e vai dizer, o filho, quando ele olhar uma jovem formosa que entrou no ministério, aí depois ele lhe profetiza ou lhe adivinha, criando confusão no casamento dela. Sabe o teu sofrimento quem está a trazer? Eu vou botar, mas como? Ele é feiticeiro, ele quer te matar. E o que é que tem que fazer? Tem que lhe abandonar, senão estás morta. Abandona a casa. E as mulheres estão abandonando as suas casas, o marido chorando. Minha mulher, o que é que se passa? Não, você é o bruxo, quer me matar. É mentira. Daqui a pouco, o profeta deixou a mulher dele e casou com aquela irmã. E vai aparecer na igreja, Deus está a me revelar que ela não é minha mulher. A minha mulher é a irmã fulana. Olha a confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando o profeta ele quer tirar o dinheiro daquela pessoa, ele controla na família quem são as pessoas fortes que têm a palavra, a decisão na palavra. E ele vai ver o pai dele, que consegue lhe convencer, e ele põe a cabeça dessa pessoa contra o pai dele, contra o irmão, contra a mulher, olha, os teus inimigos são os fulanos. E assim, quando essas pessoas virem lhe convencer e dizer ele está te mentir, não faça isso, automaticamente a palavra da adivinhação que ele lhe falou, não, vocês estão me convencer porque querem me matar, vocês são os bruxos, mas ele quer o dinheiro daquela pessoa. Todos que estão a aceitar as adivinhas dos falsos profetas são prisioneiros
vão deixar alguma coisa. Casamentos, saúde, vida, família, sim, dinheiro, ficará lá. Ouvistes? Quando vocês estão a pensar que os saberes do teu futuro é bênção. Sim, se vier da parte do Senhor, é bênção. Mas eu quero te dizer que isso tudo que você está a ver aí é falsa profecia. Ouviste? As profecias do Tony Calado não são profecias de Deus, são falsas profecias, são adivinhas. Ele é um adivinhador e que você vai ver que a tua vida vai restar no escombro. Sim, no escombro. Quem entrou lá com saúde vai perder saúde. Quem tem dinheiro vai perder o dinheiro. Mas a pessoa continuará a lutar, sempre a acreditar. E quando as pessoas estão na igreja, em vez de ficarem ansiosos para receberem Deus, ansiosos para ouvir Deus, estão ansiosos para ouvir o que o profeta vai falar na vida dele. E muitos vão na igreja, todos ansiosos, suspeitando, hoje nada, hoje não tem nada. E ficam a olhar, uns até gritam, e eu, papá, e eu. E ele também vai falando o que está no coração das pessoas. Olha, você é assim, oi! E ele pensa que foi abençoado. Qual bênção? Me mostra alguém que foi abençoado com essas profecias. Não, alguém que ele falou aconteceu. E quem te garante que isso é bênção? Controle que ele vai perder isso. Alguém que lhe foi adivinhado que você vai ser diretor, vai ser chefe, vai ter carro, controla que esse carro poderá lhe matar. Ele vai perder isso tudo nos próximos dias, porque tudo que o diabo dá, ele tira com a vida, traz desgraça. Somente a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Mas o que vem de Satanás não é bênção. Pode aparecer ser bênção, mas é maldição. É maldição. Os filhos que vocês... Olha para mim, como é que pode? Diz, olha, tem uma mulher que não faz filho e a mulher concebeu. Você vai concebeu, daqui a pouco o filho saiu. E o profeta vem me contar essa história do Tony Calado. Pergunta, não estou a ver a gravidez? Papá, o filho saiu e já não falou mais. Ninguém mais vai comentar nesse assunto. Olhou para o outro lado e foi embora. Então você deu filho, Deus dá o filho e Deus vai permitir que o diabo tira? Que revelação é essa? Tudo mentira. Então, despertem o povo. A profecia de Deus, ele traz isso. Ele vai te exortar, vai te edificar, vai te fortalecer, vai te fazer crescer e vai te consolar. Glória a Jesus. Mas as adivinhas trazem confusão, trazem destruição, guerra, violência. Sim, ainda aumenta o problema do povo. As pessoas vêm para a igreja para buscarem solução em Cristo Jesus e saem ainda atormentados, desgraçados, perdem tudo, porque o papá disse, e vão acreditando nesses papás. Vocês entregaram o vosso destino nas mãos dos falsos profetas, vocês entregaram as vossas vidas nas suas mãos, e eles vão vos manipular, estão vos manipulando, tudo que você está a ver aqui, tudo, não existe profeta, tudo isso aqui são falsos profetas. Se existe, eu não conheço, tudo isso que eu conheço são falsos profetas, são falsas profecias, que estão destruindo essa terra, estão destruindo o mundo, estão desgraçando as pessoas. Mas o povo está viciado, o povo não quer saber da palavra de Deus. E esse profeta não prega a palavra, vai pregar o quê? Começa a adivinhar desde de manhã até a tarde, só adivinha. Quem é que disse que Deus está preocupado em revelar a vida das pessoas? Quem é que te disse que esse é o ofício do Senhor? Controla os profetas da Bíblia, se eles ficavam no meio do povo para começar a revelar a vida das pessoas todo dia. Quando Deus quiser é que faz isso. E quando vocês dizem ao profeta para profetizar, o profeta não profetiza quando ele quer profetizar. Ouvis? Outro segredo que vou vos falar. Você está pensando que o profeta, quando abrir a boca, está a profetizar? Eles foram até Jeremias. Nos revela. Devemos ir ou não para o Egito. O que Jeremias fez? Grande profeta. Grande profeta. Aleluia. E ele não disse, ok, o Senhor disse aquilo, da boca dele. Ele disse, eu vou esperar, vou orar até que o Senhor me fale. Esperou 10 dias. 10 dias até que recebeu a revelação. Diz a eles para não ir e eu vou lhes guardar. Ouvis? Grande profeta. E esses vossos falsos profetas estão abrindo a boca todos os dias falando da vossa vida. E depois, mais tarde, ele fica com vergonha. E ele quer só revelar a vida dos novos. Porque os antigos já lhes falou muita coisa que não aconteceu e ele vai escapando. E ele põe as pessoas novas à frente que têm dinheiro porque esses que serão revelados. Quem disse que essa adivinhação traz bênção? Maldição por maldição. Com maldição, são os amaldiçoados. Todos vocês que vão atrás dessas falsas profecias que são adivinhações. É a mesma coisa vocês irem, sim, no Papaquitoco. É a mesma coisa vocês irem no Charles Bois. É a mesma coisa vocês irem nos quimbandeiros, nos feiticeiros lá nos bairros, lá nas províncias. É a mesma coisa.
Vocês foram nos quimbandeiros que estão no altar. Vestiram pele de ovelha com Bíblia na mão. Mas as consequências são as mesmas. Então desperta aí. Não vá atrás das profecias, não. Vá atrás da verdade. Vá atrás da verdade. Verdade é Cristo. Jesus não está nessas adivinhações. Jesus não está nessas falsas profecias. Jesus não está na vida desses falsos profetas, esses adúlteros, fornicadores. Desperta. Acorda, tu que dorme. Sai do meio deles. E quando você tentar sair, você estará em guerra com eles. Ouviu que eles são maus? Enquanto você estiver lá, ok. O dia que você despertar, se você não tem dinheiro, ele não vai te perseguir. Sabe que você não tem nada. Mas se você tem dinheiro, tem alguma coisa, começará a guerra contra ti. As pregações serão contra ti. Por quê? Porque ele sabe que você despertou e saiu do meio dele. E ele vai criar. Eles fazem inimizade com todos que saem dos seus ministérios. Quando ele descobrir que você saiu da igreja dele, ele vai te odiar. Já não vai falar contigo e cria inimizade. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles são isso. Mas o verdadeiro profeta é aquele que diz, vocês também querem ir embora, se quiser vão. O verdadeiro profeta é aquele que o povo vai e diz vão. Mas o falso profeta ainda vai perseguir atrás deles. E depois de ver que está consumado, não voltarão. Começa a falar que são feiticeiros, eles são maus, eles são não sei o quê, vieram aqui para destruir a igreja, tudo mentira. É assim que os falsos profetas são. É assim a falsa profecia. A verdadeira profecia vem do alto. É o Senhor que manda ao profeta e não o povo que manda ao profeta. Porque eu vejo no livro do profeta Ezequiel, Deus falando ao profeta, filho do homem, profetiza. Ouviu? O dono da palavra é que mandou aquela boca para falar. Fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Fala, mas depois eles saberão que esteve no meio deles um profeta. E ele foi falar em nome do Senhor, porque o Senhor o mandou. E não o povo mandar, nos profetiza, me revela, fala da minha vida. O que Deus tem para falar para mim? E todo mundo está a vir desse vício, e quando estão a me procurar, a primeira coisa que eles vêm me indagar, o que Deus falou a respeito de mim? O que Deus te revelou a respeito de mim? O que Deus tem a falar comigo? Olha! E eu sabe o que eu estou a lhes falar? O que Deus tem a falar contigo é a palavra de Deus. Arrependa-te, crede no Evangelho. Produza frutos dignos de arrependimento. Não fica atrás das adivinhações. Não mudaram a tua vida. Somente desgraçaram a tua vida. Somente destruíram a tua vida. Por isso eles estão trazendo o passado das pessoas para convencer as pessoas. O demônio revela. Olha, quando você nasceu, aconteceu isso e aquilo. E ele vai perguntar na mãe, isso aconteceu. E você dá crédito a esse falso profeta. Isso é adivinhação. Você encontra isso nos quimbandeiros, nos macumbeiros. Eles também fazem a mesma coisa que eles estão a fazer. Devem pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, 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 amém.